Existem igrejas onde as pessoas rezam para encontrar Deus, mas existe uma igreja onde depois da última missa, todos rezam para conseguir sair antes que ela apareça. Prazer, eu sou o último escrivão e meu trabalho é registrar histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Então, voltando à história, minha avó nunca teve medo de cemitérios. Também nunca evitou passar diante de casas abandonadas. Ela dizia que lugares não carregavam maldade. As pessoas, sim. Mas havia um lugar que ela jamais atravessava depois do pôr do sol. Uma pequena igreja de pedra escondida entre montanhas, distante o suficiente para desaparecer da memória de quem nunca passou por ali. Ela nunca explicava o motivo. Sempre encerrava qualquer conversa dizendo apenas uma frase: nunca fique até o fim da última missa. Na infância, eu achava aquilo curioso. Hoje, eu faria qualquer coisa para nunca ter descoberto o motivo. Meu nome pouco importa. Se essa gravação chegar até alguém, basta saber que vivi naquela cidade durante quase toda a minha vida. Ela era pequena, silenciosa, daquelas onde todos conhecem todos, onde os sinos marcam as horas, onde o comércio fecha cedo, onde as ruas ficam vazias antes das 9 da noite. No centro, existia a Igreja de Santa Marta, construída ainda no século XVIII. Paredes grossas, madeira escura, vitrais enormes, um altar esculpido à mão. Durante décadas, nada parecia fora do comum, até começarem os desaparecimentos. Nunca aconteciam durante o dia, nunca durante casamentos, nunca em batizados, sempre depois da última missa de domingo. A polícia dizia que eram apenas coincidências, pessoas fugindo, acidentes, animais, mas havia um detalhe impossível de ignorar. Todos os desaparecidos haviam permanecido na igreja alguns minutos depois que todos foram embora, como se esperassem alguém ou alguma coisa. Eu jamais teria acreditado nisso, até conhecer o velho sacristão. Chamava-se Antônio. Tinha quase 80 anos. Servia naquela igreja desde menino. Foi ele que me perguntou certa noite: "Você sabe por que ninguém limpa o altar depois da missa das 8?" Respondi que não. Ele sorriu sem alegria, porque ninguém fica tempo suficiente. Achei que fosse brincadeira. Então ele continuou: "Quando o último fiel atravessa a porta, começa a contagem." Perguntei: "Contagem de quê?" Ele olhou diretamente para o crucifixo e respondeu: "Dos passos dela." Na semana seguinte, decidi investigar. Levei uma câmera, um gravador e permaneci escondido atrás do coro. A missa terminou. As pessoas saíram. O padre apagou algumas luzes, cumprimentou quem ainda estava perto da entrada, depois foi embora. O silêncio tomou conta da igreja. Por alguns minutos, nada. Pensei que fosse apenas uma superstição. Foi então que eu ouvi um passo, seco, lento, como o som de couro antigo tocando pedra. Depois outro, sempre na mesma distância, sem pressa, sem acelerar, como alguém que sabia exatamente onde eu estava. Olhei para a nave principal e nada. Os bancos permaneciam vazios, o altar também. Os passos continuavam, só que eles não produziam eco. Era como se estivessem muito perto do meu ouvido. Meu corpo inteiro gelou. Liguei a lanterna e no mesmo instante, os passos pararam. Silêncio absoluto. Respirei aliviado até que ouvi uma voz, muito baixa, como um sussurro vindo de dentro das paredes. "Não acenda a luz para quem já enxerga você." Corri. Saí pela porta lateral. Nunca tinha corrido tanto. Mas antes de alcançar a rua, olhei para trás. Havia alguém parado perto do altar. Vestia hábito negro, véu comprido, as mãos cruzadas, o rosto era completamente escondido pela sombra. Passei dias tentando convencer a mim mesmo de que era imaginação, até assistir às imagens gravadas. No vídeo, a igreja parecia vazia. Nenhuma freira, nenhuma sombra, nenhum vulto, mas o áudio registrava todos os passos. 1, 2, 3, 4, sempre se aproximando. E exatamente no minuto em que eu olhava para o altar, surgia uma segunda voz. Não era a minha. Não era do gravador. Ela dizia claramente: "Ele finalmente olhou para mim." Mostrei o vídeo para o padre Augusto. Ele ficou branco. Pediu que eu apagasse tudo. Recusei. Então ele me contou algo que nunca foi registrado em lugar nenhum. Décadas antes, havia existido um convento atrás daquela igreja. Uma jovem noviça foi acusada injustamente de blasfêmia. Foi trancada viva em uma cela subterrânea. Durante dias implorou para sair, mas ninguém abriu. Quando finalmente encontraram seu corpo, ela permanecia ajoelhada, como se ainda estivesse rezando. Mas havia uma única diferença: seus olhos estavam completamente abertos. Desde então, sempre que a última missa terminava, alguém dizia vê-la caminhando entre os bancos.
Nunca correndo, nunca atacando, apenas procurando alguém que permanecesse tempo suficiente para olhar diretamente para ela. Perguntei ao padre o que acontecia quando alguém finalmente olhava. Ele demorou muito para responder. Depois disse apenas: ela passa a reconhecer você. Achei ridículo, até começar a vê-la fora da igreja. Primeiro, no reflexo da janela do ônibus. Depois, na porta do elevador. Mais tarde, no espelho do banheiro. Ela nunca estava realmente ali. Bastava virar o rosto. Desaparecia, mas cada aparição durava um pouco mais. Primeiro, um segundo. Depois 3. Depois 5. Até o dia em que piscou. Não eu. Ela. Foi nesse instante que compreendi. Ela não era uma lembrança. Ela estava mudando, aprendendo, aproximando-se. Passei a dormir com todas as luzes acesas. Mesmo assim, toda madrugada acordava exatamente às 13h11, sempre ouvindo passos, sempre em número maior. No início, 4, depois 8, depois 12, como se outras pessoas caminhassem junto dela. Resolvi voltar à igreja. Precisava acabar com aquilo. Entrei antes da missa, esperei, observei cada detalhe. Quando todos foram embora, não me escondi. Permaneci sentado no último banco. Os sinos tocaram pela última vez. Silêncio. Então, os passos começaram novamente. Mas dessa vez, eu podia vê-los. As marcas apareciam sobre a poeira do corredor central. Pegadas invisíveis, uma após a outra, parando exatamente diante de mim. O ar ficou pesado. As velas apagaram ao mesmo tempo. Uma única voz atravessou a igreja. Você demorou para voltar. Levantei devagar. Ela estava ali. Não parecia um cadáver, nem um demônio. Parecia uma freira de verdade. Alta, magra, o hábito antigo escondia completamente o corpo. O véu cobria quase todo o rosto, exceto pelos olhos. Olhos impossivelmente claros, sem pupilas, como vidro molhado. Ela sorriu, e naquele sorriso percebi algo impossível. Não havia dentes humanos. Haviam dezenas de pequenos dentes finos, como espinhos, alinhados até o fundo da boca. Mesmo assim, sua voz permanecia calma. Reze comigo. Respondi que não. Ela deu um único passo. Todos rezam comigo. Mais um passo. Uns antes, mas outros depois. Meu corpo simplesmente parou de obedecer. Eu queria correr, mas minhas pernas permaneciam imóveis. Ela ergueu lentamente uma das mãos. A pele era branca demais. Os dedos eram compridos. Cada unha parecia feita de pedra. Quando tocou minha testa, não senti frio, nem calor. Eu vi centenas de pessoas ajoelhadas naquela igreja, todas olhando para ela, todas sorrindo, mesmo mortas. Mesmo sem olhos, mesmo sem respirar. Então ouvi milhares de vozes rezando ao mesmo tempo, mas nenhuma oração era conhecida. Era uma língua antiga, pesada, errada, como se cada palavra machucasse o próprio ar. Caí no chão. Quando despertei, o sol já nascia. A igreja estava vazia. Achei que tudo havia acabado, até encontrar uma marca escura na minha testa, exatamente onde ela havia tocado. Desde aquele dia, ela nunca mais apareceu diante de mim. Pelo menos, não diretamente. Agora, ela prefere outro método. Sempre que eu entro em alguma igreja, não importa qual, sempre existe uma freira rezando sozinha no último banco. Ninguém parece notar. Se pergunta ao padre quem ela é, ele responde que não existe freira alguma. Se tira uma fotografia, ela não aparece. Mas quando amplio a imagem, vejo 2 marcas claras onde deveriam estar seus olhos, esperando. Há 2 semanas aconteceu algo pior. Recebi uma carta sem remetente. Dentro havia apenas uma folha. Nela estava escrito: você saiu antes da oração terminar. Não havia assinatura, apenas um pequeno traço escuro, como um dedo sujo de fuligem. Na mesma noite, ouvi passos no corredor do apartamento. Achei que fosse um vizinho. Os passos passaram pela porta, continuaram e depois voltaram. Pararam exatamente do lado de fora. Esperei alguém bater, mas ninguém bateu. Olhei pelo olho mágico, não havia pessoa alguma, mas haviam marcas úmidas no chão. 2 pegadas, descalças, voltadas para dentro, como se alguém estivesse parado do lado de fora, olhando diretamente para mim, sem precisar de olhos. Desde então, todas as noites, às 13h11, os passos retornam. Nunca entram, nunca forçam a porta. Apenas caminham lentamente pelo corredor, parando diante do meu apartamento. Às vezes, escuto um sussurro. Outras vezes, uma oração. Sempre a mesma,
sempre impossível de compreender. Ontem, porém, foi diferente. Os passos não pararam do lado de fora. Continuaram. Vieram do corredor para dentro da sala, depois para a cozinha, depois para o meu quarto, e terminaram exatamente ao lado da minha cama. Eu mantive os olhos fechados. Não tive coragem de olhar, porque finalmente compreendi a única regra que ninguém havia me contado. Ela nunca aparece para quem a procura. Ela aparece para quem acredita estar sozinho. Se você ouviu essa história até o fim, talvez pense que é apenas um conto. Eu também pensava. Mas quando terminar esse vídeo, faça um favor a si mesmo. Se essa noite você acordar ouvindo passos lentos no corredor da sua casa, não abra a porta. Não procure pela janela. E acima de tudo, se encontrar uma freira parada em silêncio no último banco de qualquer igreja, não espere o fim da missa.